Muito bem. Queria trazer duas questões. Uma que o Américo acabou de falar sobre que não está muito claro, né, exatamente o que os Estados Unidos querem, né? O que se sabe até o momento é que os Estados Unidos querem reduzir drasticamente o enriquecimento de urânio do Irã, que está em 60%, como o professor Vitélio falou, que é um passo antes de transformar esse urânio enriquecido em uma bomba nuclear, mas eles também querem que o Irã faça uma desmobilização do seu arsenal de mísseis guiados, querem inspeções internacionais mais rígidas por parte da Agência Internacional de Energia Atômica, que não é mais permitida a fazer essas inspeções, e eles também querem discutir esse apoio a grupos armados na região que vocês mencionaram, Hezbollah no Líbano, Houthis no Iêmen e milícias no Iraque e na Síria, e o Irã, em troca, quer que os Estados Unidos retirem as sanções econômicas, que inclusive geraram ali uma deterioração econômica no Irã, que motivou os protestos que aconteceram em janeiro e dezembro, que foram reprimidos violentamente. O professor falou aí de estimativas de mais de 40 mil mortes, a estimativa oficial é de 3 mil, mas muitas ONGs falam em algo em torno ali de 6 mil, 7 mil mortes, né? Então esses seriam alguns pontos, só que as autoridades americanas têm falado que há um impasse e tem algumas linhas vermelhas, porque o Irã já disse que não vai aceitar enriquecimento zero de urânio, poderia até interromper o enriquecimento ou entregar uma parte do urânio enriquecido para a Rússia durante algum tempo, e também o Irã não quer falar sobre desmobilizar suas capacidades de defesa. E aí o que eu queria entrar um pouco na discussão agora é sobre como poderia acontecer essa ação militar e qual seria o formato de uma eventual ação militar. E aí acabou de sair uma informação que foi apurada pela agência de notícias Reuters de que o planejamento militar dos Estados Unidos atingiu um estágio avançado, e as opções incluem ataques a indivíduos e também a tentativa de mudança de regime em Teherã. E isso casa também com informações de bastidores da The Economist, a revista britânica, que tinha falado que os planejadores do Pentágono apresentaram diversas opções, e uma delas seria assassinar a liderança política e militar do Irã. Com isso, não se sabe exatamente se haveria uma mudança de regime, uma saída do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, mas poderia fazer com que o regime ficasse ainda mais desestabilizado. E o Wall Street Journal também trazia que poderia haver uma ação militar inicialmente limitada para tentar trazer o Irã para um acordo e ceder às exigências dos Estados Unidos, mas ainda há muitas dúvidas sobre o principal objetivo. Professor, queria perguntar para o senhor o que o senhor acha que pode acontecer de uma ação militar? Vai ser limitada? Não vai ser para matar essas lideranças políticas? E o senhor acha que o objetivo final dos Estados Unidos é uma mudança de regime ou é fazer o Irã sentar à mesa de negociação e chegar a um acordo nuclear? Bom, eu vou conectar o ponto do Américo do petróleo com uma prospecção de cenários. Existe, sim, essa questão da geopolítica do petróleo. Os Estados Unidos mirando no Maduro e tomando o governo da Venezuela, né, a Delcy Rodrigues se submete aos Estados Unidos hoje. De certa forma, isso é um fim do chavismo, né? O chavismo que se submete aos Estados Unidos não pode mais ser chamado de chavismo. Mas alvejando a Venezuela, também conseguiram indiretamente atingir Cuba, que dependia do fornecimento do petróleo da Venezuela. 5% do petróleo da Venezuela ia para Cuba. Conseguiram também, os Estados Unidos, atingir a China, né, para quem a Venezuela vendia esse petróleo. E o petróleo do Irã vai, em grande medida, para a China. Então, isso também é sobre a China. Sobre a questão da mudança de regime, né, os Estados Unidos publicaram 2 estratégias nacionais. A Estratégia Nacional de Segurança foi publicada em dezembro e a Estratégia Nacional de Defesa agora em janeiro. E as duas falam que os Estados Unidos não farão ocupações ou tentarão mudanças de regime. O mais provável, Priscila, é que os Estados Unidos procurem alguém no regime iraniano para negociar, ou seja, a decapitação do Khamenei e alguém que ficasse responsável pelo país. Poderia ser, inclusive, o Pezeshkian, o atual presidente do Irã, que desde o início tem dito que quer conversar com o Ocidente e quer negociar o programa nuclear. Pode ser ele, pode ser outro. Caso o Irã perca a sua característica de teocracia, porque é comandado pelo Ayatollah, ele pode se tornar uma ditadura militar, porque, na verdade, quem comanda, quem sustenta o poder no país é a Guarda Revolucionária Islâmica. Inclusive, ela é muito mais poderosa do que as Forças Armadas do Irã. Agora, e aí para complementar com a sua
questão de prospecção de cenários. Como é que seria, então, um ataque, né? Então, poderia ter pelo menos 5 fases. A primeira fase de cegueira estratégica, com ataques cibernéticos, guerra eletrônica, destruição do que restou dos radares do Irã, foram bastante atingidos na Guerra dos 12 Dias, em junho do ano passado. Neutralização do que ainda existe de defesa aérea do Irã, que também é pouca. O Israel e os Estados Unidos alvejaram isso no ano passado, especialmente Israel. A segunda fase é uma fase de supremacia aérea, aí com ataques a arsenais do Irã, parece muito com o que aconteceu no ano passado, com os bombardeios de Israel. Alvos específicos como Khamenei e alguns comandantes da Guarda Revolucionária Islâmica, então aí os Estados Unidos poderiam usar os seus F-35, Israel também tem F-35. Bombardeios estratégicos com mísseis Tomahawk de navios dos Estados Unidos na região, hoje são cerca de 12 navios de guerra, são destroyers, cruzadores e submarinos nucleares, além dos 2 porta-aviões, um ainda está chegando, o Gerald Ford. A terceira fase seria um ataque ao que restou da infraestrutura nuclear, provavelmente inclusive a esse urânio. Seria incerto como atacar o urânio, porque ele poderia se transformar em lixo radioativo, poderia ser um incidente que afetaria toda a região, então o mais seguro seria transportar, mas são 440 quilos de urânio enriquecido a 60%, isso também seria complexo. Nesse caso, os principais alvos seriam novamente Natanz, Fordo e centros da Guarda Revolucionária. Existe uma quarta fase que é a guerra marítima, porque o Irã pode colocar minas marítimas no Estreito de Hormuz, inclusive fez isso na guerra contra o Iraque na década de 80 e a Marinha Britânica foi lá fazer a limpeza. Então teriam que ser retiradas minas navais, teriam que ser destruídos barcos rápidos iranianos, baterias costeiras, drones navais, o Irã é uma potência de drones. E uma quinta fase seria uma dissuasão prolongada, aí com a patrulha aérea contínua, com sanções máximas e pressão diplomática, até que alguém da liderança do Irã, ou seja, não seria uma mudança de regime, alguém desse regime se submeta aos Estados Unidos, como aconteceu com a Venezuela, Priscila. Uhum. Inclusive esse aparato militar, né, impressionante, esse F-22, F-35, que são caças de quinta geração, o E-3 Sentry, que é um avião com grande radar circular em cima, que permite detectar aeronaves a distâncias de 400 e 600 quilômetros, os 2 porta-aviões, um com capacidade para 65 aeronaves, outro com capacidade para 90 aeronaves, recursos das forças aéreas, da Força Aérea dos Estados Unidos no Reino Unido que estão sendo mobilizados, com o Reino Unido dizendo que algumas bases não vão poder ser usadas, o que também é uma outra questão. E aí, com isso, eu já queria jogar para o Américo de novo, Américo, para perguntar justamente como que outros atores se envolvem também nesse conflito. Qual você acha que é o papel de aliados como Israel, né, aliado dos Estados Unidos, e a Rússia nesse impasse, lembrando, né, que Rússia e Irã estão fazendo até exercícios conjuntos ali no Mar de Omã? Pois é, excelente pergunta, Pri. Israel está envolvido diretamente nisso, está pressionando o governo americano para agir. A gente precisa lembrar, inclusive, que as ameaças mais duras do presidente Donald Trump começaram logo depois da visita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aos Estados Unidos, onde ele se encontrou no final do ano com o presidente Donald Trump lá na Flórida, e foi ali que o presidente começou a ameaçar diretamente os ayatollahs. Até então, não se falava nada especificamente sobre a possibilidade de um conflito aberto entre os Estados Unidos e o Irã, da forma como isso está acontecendo. Então, Israel tem todas as digitais nessa crise, vai apoiar os Estados Unidos, que é o maior parceiro estratégico de Israel, muito responsável aí pelas políticas internacionais israelenses. Aí nós temos outros países que estão indiretamente envolvidos nesse conflito. Eu destacaria, em primeiro lugar, os aliados europeus. Apesar dessa potencial ajuda britânica, é uma ajuda muito mais tímida do que já aconteceu em outras guerras, outros conflitos dos Estados Unidos no Oriente Médio. O próprio governo britânico, o governo alemão, França, tem grandes restrições ao regime dos ayatollahs, mas não vão se envolver muito diretamente nesse conflito. Eles acreditam que esse é um conflito do presidente Donald Trump, eles não têm ali exatamente quais são os motivos que estão levando o Donald Trump a fazer isso, e eles temem, inclusive, o que o Donald Trump comece a fazer agora várias tentativas de regime ao
estatal, da legislação nacional. Eles ficaram muito machucados com as ameaças do próprio Estados Unidos de tomar, por exemplo, a Groenlândia, o Reino da Dinamarca, de forçar os europeus a investirem muito mais em defesa, e eles temem que eles talvez não sejam protegidos pelos americanos. Então, os europeus estão sentindo ali uma crise que não lhe diz respeito, que empoderaria ainda mais o presidente Donald Trump. Então, eles têm muita cautela. China e Rússia estão muito preocupados com isso, porque são aliados do Irã. A China, como o professor lembrou, compra muito petróleo iraniano. Está vendo o presidente dos Estados Unidos tentar se apoderar do petróleo de nações que exportavam ou exportam ainda muito petróleo para a China, o caso da Venezuela, o caso do Irã. Estão entendendo que essa é uma disputa geopolítica por recursos, e que o grande alvo, no final das contas, é a China. O presidente dos Estados Unidos tentando conter o avanço tecnológico impressionante dos chineses, que estão deixando rapidamente os Estados Unidos até para trás em algumas áreas. E a Rússia tenta aquela posição de se aproximar dos Estados Unidos, porque quer sair da geladeira que foi criada por conta da guerra na Ucrânia. Se beneficiasse de alguma forma, poderia facilitar um pouco a vida dos Estados Unidos. Apoia o Irã, mas não vai se envolver de forma nenhuma nesse conflito, porque não tem condições de fazer isso. Todo o foco dos russos é a guerra na Ucrânia. Então a gente vê aí um conflito que é muito estratégico e que a gente vê os interesses desses países todos aparecendo em primeiro lugar nessa questão, sobrepondo qualquer aliança que eles tenham com o Irã. Uhum. É isso. E, bom, só para trazer alguns comentários, o No Creonte falando que afundar um porta-aviões é um convite para uma guerra a larga escala. De fato, né, o Ayatollah Ali Khamenei falou que afundaria o porta-aviões, né, diante das ameaças dos Estados Unidos. O JLV Léo também, a questão, será que algum país tem 100% de certeza que o Irã não tem a bomba atômica? Isso muda todo o jogo e as negociações. Bom ponto aqui colocado pela nossa audiência, mas a gente vai passar agora, vamos mudar de assunto, a ver, né, os próximos capítulos desse conflito aí com o Irã. Só para atualizar rapidamente, Donald Trump respondeu e reagiu à decisão da Suprema Corte que disse que as tarifas impostas pelo seu governo são ilegais, e ele classificou a decisão como uma vergonha durante um café da manhã que foi oferecido para governadores na Casa Branca. E ele falou também, segundo uma das pessoas presentes, que ele tem um plano B, né, como ele já tinha dito anteriormente. Mas vamos passar para o nosso último assunto aqui, falar